Professor, nós estamos muito contentes de ver aqui no estúdio, viu? Assim, ao vivo, em flash. O seu quadro aqui no programa é o que faz mais sucesso. Aliás, a gente está ao vivo aonde, Lucas Josino? No Facebook da Rádio Bandeirantes? facebook.com/Rádio Bandeirantes, com imagem também aqui do nosso estúdio. Do nosso super cinegrafista Lucas Achei o Josino. cabelo, fazendo um favor. Com licença. Ah, eu vou fazer o mesmo. Fazer o mesmo, que eu me sinto diminuído. Mas, professor, aí vem aquela pergunta que eu acho que a gente é muito complacente para como aqui na rádio as pessoas, nós mesmo, inclusive, entendeu? De falar, olha, a culpa é do eleitor. E é culpa do eleitor mesmo, como se o eleitor fosse um ser a ser sacralizado, assim, para a gente cultuar num andor. Não é verdade. Tudo bem, eu sei que tem gente que é vítima da falta de escola, da falta enfim, de infraestrutura, dos isolamentos sociais que existem nesse país aqui. Agora, a verdade é o seguinte, se o povo continuar mandando esses vagabundos para Brasília, nós vamos continuar tendo um país para ser roubado, né? E assim, essa complacência de dizer, não, o eleitor não pode ser criticado, só cria mais um problema, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa, de vez em quando, tirar as pessoas da zona de conforto, né? O eleitor não pode ser, talvez, criticado no sentido de condenado, ele tem que ser analisado, a gente tem que entender o processo que leva a votar em alguém com essa qualidade. Qual é a concepção de política que tem o eleitor? Provavelmente, ao votar num homem que seja poderoso, Sarney no Amapá ou no Maranhão, votar em Renan Calheiros, é uma maneira de que ele conseguir mais diretamente as coisas que ele deseja. Então, ele não está pensando a política como um exercício de probidade, ou de lisura, ou de honestidade. Ele está pensando a política como um exercício em que ele pode obter coisas. E quanto mais poderosa for a pessoa, mais ele obtém coisas, maior a retribuição que ele tem. Então temos uma concepção de política que talvez não seja a nossa. O grande drama do Brasil é o choque entre o Brasil ideal e o Brasil real. Eu vou pensar na política como um exercício superior de debate, com origens na Grécia, de administração da polis, de administração da cidade, ou vou pensar o seguinte, se eu precisar de emprego, quem é melhor para me dar emprego? Um obscuro candidato ético ou um coronel poderosíssimo? Então essa é uma questão... O benfeitor no malfeitor, não é o benfeitor, porque eu estou identificando política como algo que me dê algo em troca. É, na verdade, uma política de balcão, uma política de toma lá da cá e que me beneficia. Eu não estou pensando política como ideal, mas uma política como real. Agora, imagine você dependendo de um político para ter um poço artesiano. Você não está interessado na Operação Lava Jato. Você não está interessado na ética. Você não está interessado no debate nacional. Você precisa de um poço artesiano. Todo o seu universo se resume àquele poço artesiano. Se todos os deputados forem corruptos e todos os senadores forem vendidos, seu poço artesiano é mais importante do que isso. Exatamente o fato de que, em geral, nós pensamos imediatamente no benefício de uma realpolitik, como diria Bismarck, de uma razão de Estado muito prática. E a minha razão de Estado é o bem-estar dos meus. É onde a política costuma morrer. Mas isso é uma questão brasileira, professor? Porque se a gente for pensar, em maior ou menor grau, todo mundo precisa de alguma coisa. Pode ser de água para sobreviver, ou pode ser de uma melhor qualidade no canteiro instalado na casa dele, numa sociedade já mais rica e bem resolvida. Essa demanda do mundo político é uma questão só brasileira, não? Não, de forma nenhuma. E foi boa a sua questão para lembrar que há pouco tempo os mineiros de carvão dos Estados Unidos se pronunciaram a favor de uma lei do atual presidente. Porque o atual presidente, ao retirar aqueles vetos às energias sujas, e o carvão é quase que o símbolo da energia suja, ele vai beneficiar a extração de carvão nos Estados Unidos. Então, entre o futuro, que talvez eu não venha a conhecer, entre o pinguim, a foca e o urso polar e o meu emprego, na verdade, também nos Estados Unidos, o minerador, que acabou de fazer uma manifestação pró-Trump nos Estados Unidos, o minerador vai preferir o futuro imediato. Ah, mas se a emissão de carbono, de gás carbônico vai aumentar em 2 graus de temperatura e a foca vai morrer. Entre o meu emprego e a foca do futuro, a maioria das pessoas vai tomar uma decisão
que é muito prática e muito imediata. E é foca-se a foca, né? A foca. Ou seja, é uma questão muito prática isso. Uma das questões que a educação política pode resolver é que, por vezes, uma decisão de Estado, uma decisão de estadista, passa por cima do interesse imediato, material e limitado do indivíduo. Buscar o bem comum, que funciona como: eu enfrento a dor da vacina porque vai me proteger, a dor passa, mas a proteção permanece, é uma capacidade estratégica que nem todas as pessoas têm. A capacidade de apostar num benefício futuro, apesar de haver um malefício ou uma dor no presente. Quanto mais elaborado for o meu pensamento, mais estratégico ele se torna. E aí eu não estou justificando o eleitor, eu estou tentando entender sociologicamente aquilo que lá no início do século XX, quando Euclides da Cunha tentou entender Canudos, ele disse: o Brasil do século XIX encontrou o Brasil do século XVII. Professor, agora, sabe, tem um personagem da literatura que eu acho admirável, que eu acho que é a metáfora do povo brasileiro, que é o Fabiano, do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? É esse tipo que o senhor descreve, é que ele está tão focado na sua carência e na sua necessidade mais metabólica, mais imediata, que ele não consegue enxergar o mundo ao seu redor, não é isso? Tanto o Fabiano como Vitória, como as crianças que não têm nome, como a cadela que tem nome de baleia, porque esse é o conto que deu origem ao romance de Graciliano Ramos, fabuloso, são pessoas que naturalmente não vão ter tempo para pensar algo que não seja imediato. Baleia tem que caçar preás. E há uma cena que baleia se deleita com preás no romance. Então, é assim como num campo de concentração, eu não estou pensando nas grandes questões da liberdade humana, eu estou pensando exclusivamente naquele que é o benefício imediato da sobrevivência. Aí, a gente quando vê, por exemplo, o senhor está lembrando aqui sobre essa questão do emprego, a gente teve nos Estados Unidos agora na eleição do Trump, o efeito Pensilvânia lá, né, ou Baltimore, que são antigos redutos industriais dos Estados Unidos que entraram em declínio quando a globalização levou os empregos para a Ásia. E o eleitor americano agiu assim também, como um Fabiano, né? Ou seja, observando o universo imediato dele. Ele queria que se danasse, o processo civilizatório que diz respeito ao acatamento das diferenças, da aceitação das diferenças. Ele queria o emprego dele ali. Foi isso, exatamente, né? E também, da mesma forma, toda e qualquer opção imediata, eu prefiro ser acusado de xenófobo a perder meu emprego para um imigrante. Entre a pecha de xenófobo, ou seja, aversão a estrangeiro, ou uma palavra menos usada, xenelasia, a expulsão do estrangeiro, eu prefiro que alguém me chame: você é adepto da xenelasia, e o outro vai dizer: bom, mas tanto faz, ninguém sabe o que é isso, do que eu perder o meu emprego imediato. Isso se aplica à saída do Reino Unido da União Europeia também? Se aplica sempre a uma questão absolutamente humana de pensar no seu primeiro. Veja que no Evangelho existe uma crítica velada de Jesus e às vezes direta à família. Quando o jovem diz: eu preciso enterrar meu pai, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar a casa do pai, né? Quem amar seu pai e sua mãe mais do que ao reino não é digno de me seguir. Qualquer um pode ser meu irmão. Porque todo amor individual, ele é, em primeiro lugar, na tradição cristã, um amor anticoletivo, um amor anti-sociedade. E todo nacionalismo e todo indivíduo é também anti-sociedade, porque é uma tendência humana de pensar prioritariamente em si. A família é uma forma de eu dizer: se meus filhos estiverem em casa, bem preservados, se meus filhos estiverem em casa tranquilos, eu paro de me preocupar com a segurança mundial. Bom, não? E o que explica, professor, um diferente comportamento? Vamos extrapolar aqui um pouquinho o assunto. Eu gosto de conversar com o senhor, porque a gente pode viajar nos temas, o senhor compra bem as nossas viagens aqui. Mas é o seguinte: nós temos uma sociedade cristã, ela era quase que integralmente católica até bem pouco tempo atrás, hoje em dia ela já é muito católica e um pouco evangélica, mas a gente é sobretudo egoísta no Brasil. Nós temos uma sociedade extremamente egoísta, embora nós não sejamos nacionalistas, nem patriotas, nem nada disso. Não temos nem um perfil definido de identidade nacional ou de identidade social. Nos Estados Unidos, que é a pátria do egoísmo, né? Do egoísmo de Adam Smith, do egoísmo da base do capitalismo, da essência, todas as universidades são mantidas por caridade. Existe um sistema de acolhimento para tratar de contingências, como, por exemplo, grandes tragédias, que é espetacular, que funciona muito bem, né? Muito do atendimento à saúde da população, e da pesquisa, inclusive,
é feito com doações dos grandes bilionários, como o exemplo que está acontecendo aí, Bill Clinton, Bill Gates e todo mundo doa uma boa parte do que tem no final da vida em benefício da coletividade. Por que eles lá, na pátria do capitalismo, fazem isso e a gente aqui, precisando caminhar nessa direção, não consegue fazer? Tem questões bastante amplas, Fábio. A primeira, você citou Adam Smith, e ele tem uma solução na obra Riqueza das Nações, que é de 1776, que é muito clara. O capitalismo é bom para ele porque ele junta egoísmos num esforço produtivo. Então, o exemplo de Adam Smith, o padeiro não acordou mais cedo pelo meu benefício. O padeiro acordou mais cedo para fazer pão e ganhar dinheiro. Eu não fui comprar naquela padaria por amor ao padeiro, mas porque o melhor pão e a melhor relação entre custo e benefício. E a junção desses dois egoísmos, eu quero pagar o mínimo pelo melhor produto e o padeiro quer ganhar o máximo pelo menor gasto, a junção desses dois egoísmos torna a sociedade equilibrada. Essa seria a solução dada, por exemplo, pelo capitalismo liberal. Todas as utopias, especialmente as de esquerda, como o anarquismo e o marxismo, querem apoiar-se numa bondade humana que vá superar esse egoísmo e eu passe a trabalhar e a fazer as coisas porque elas são certas, porque elas são mais justas e não porque eu sou forçado a fazer alguma coisa. Então, os Estados Unidos, nós temos que sempre pensar como eles solucionaram essa questão. Ao fazer uma grande fundação, como Bill Gates fez, ele também está fazendo uma maneira de preservar sua fortuna de impostos, porque através da fundação ele ganha isenções notáveis. Ao dizer que não vai dar para seus filhos a herança, mas manter na fundação na qual muitas vezes, não sei se é o caso específico do Bill Gates, os filhos são gestores ou membros do conselho, é uma maneira de preservar o dinheiro sem passar pelos impostos de herança. Os americanos são bons em responder a essa questão. Como o egoísmo coletivo pode se transformar num benefício coletivo? Nós continuamos insistindo numa questão completamente distinta, que é o papel do Estado. Mas aqui eu continuo aqui no Brasil. Nós, brasileiros, consistimos no papel do Estado. É o Estado que deve regular, é o Estado que deve orientar, é o Estado que deve fazer, até porque o Estado cobra no Brasil impostos escorchantes, altíssimos. Logo, é justo fazer com que o Estado pague à sociedade parte do que ele retira dessa sociedade. Mas o que nós nunca entendemos no Brasil é que quanto mais o Estado crescer, quanto mais o Estado amparar, quanto mais ele fizer poços, desvios de rios, saúde, educação, segurança, mais esse Estado abre caminho para a corrupção, porque ele vai ficar maior e gestor de maiores recursos. Então, ao mesmo tempo que eu peço que o Estado se torne cada vez mais atuante e eficaz, ao mesmo tempo eu tenho que entender que isso abre caminho para que esse Estado se transforme em algo também que abre caminho para a corrupção. Então, esse é um jogo muito difícil, é um cobertor curto. Ou eu cubro as pernas ou eu cubro o pescoço. Professor, aí eu quero continuar assim nessas elucubrações de natureza intelectual. Eu acho que o ouvinte talvez goste do que ele vai ouvir aqui. Mas nós tivemos lá o senhor estava falando das utopias, né? Uma utopia referencial em Rousseau que falava que o homem é essencialmente bom e o meio corrompe. Mas o que a gente vê parece que é o contrário, que o homem é essencialmente ruim e acaba corrompendo o meio. Eu quero saber do senhor como é que é essa lógica hoje, assim, à luz da nossa pós-modernidade, como é que é? Simplificando essas três posições, a de Hobbes, que acha o homem mau por natureza, a de Rousseau, que se inclina ao bom por natureza, e a de Locke, toda a escola empírica, que acha que o homem é neutro, uma folha de papel em branco, na verdade, para dizer o que é bom e mal, eu preciso definir culturalmente, que para a história não existe moral anterior ao homem. Então, o que é bom e mal? Não fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim. Bom, essa pergunta será estranha se eu fizer a um sádico ou a um masoquista. Ou seja, não vou fazer ao outro o que eu quero fazer para mim. Eu acho que a tendência egoísta e destrutiva é muito visível nas sociedades. Que nós tenhamos demonizado essas tendências e dizer que elas são impulsos destrutivos, que elas são impulsos que têm que ser reprimidos pelo Estado, pela religião, pela moral coletiva, é uma maneira de tentar domesticar o ser humano.
Então ficam aquelas questões muito complicadas ou muito complexas de que sociedades altamente voltadas à pesquisa, à ordem, ao cumprimento do horário, como a alemã, sejam capazes do fascismo. A explicação dada por filmes como A Fita Branca é que exatamente essa educação dura para a ordem provoca esse ressentimento que leva ao fascismo. Sociedades que convivem com o caos cotidiano, como o Brasil, têm mais dificuldade num sistema fascista. Até porque fazer fila para saudar o filho por muitas horas, sempre tem um brasileiro que vai chegar tarde, outro que perde o ônibus, outro que não vai conseguir, outro vai furar a fila, outro vai passar porque é amigo do filho, e assim por diante. Então, voltando a uma questão bastante comum, que a gente debate há muito tempo, né? A regra, quando ela é muito dura numa sociedade, a sociedade funciona melhor e o indivíduo funciona pior. Quando a regra é muito flexível, como no Brasil, é melhor para o indivíduo e é pior para o grupo. Conclusão, que eu já disse numa entrevista uma vez, é melhor estar no trânsito em Zurique, mas é melhor fazer festa no Brasil. Ou seja, quando eu preciso de um fluxo que pressupõe a ordem, é melhor que eu esteja num local que a ordem seja dominante. Agora, é melhor provavelmente levar uma brasileira ou um brasileiro para a cama do que um alemão de Dresden ou uma alemã de Hamburgo. Será que é mesmo, professor? Eu poderia dar um longo depoimento sobre essa questão, uma longa experiência, mas isso causaria problemas. É melhor não. Causaria problemas. O Mas professor Leandro Canal com a gente no estúdio hoje aqui da Rádio Bandeirantes. Olha, muita gente pelo Facebook, que a gente está transmitindo ao vivo a entrevista, comentando, mandando perguntas. E muita gente, professor, dizendo que é um privilégio acompanhar a senhora ao vivo aqui. E a cores também no nosso estúdio. Então, muito obrigado por ter vindo. Posso trazer um pouquinho a conversa também para o Brasil? Lógico. Professor, a gente tem a sensação, e a gente vê isso também aqui com os nossos ouvintes, de que o Brasil vive um momento diferente hoje. Não necessariamente bom, mas diferente, que talvez dele saia algo bom. Pelo fato de que tem muita coisa sendo investigada, de que tem grandes pessoas hoje que estão presas. Mas aí eu me pergunto, não é? Será que nós, em cada momento histórico, né, a gente não tem essa sensação de que o momento é especial, é diferente? Se olhar para trás, por exemplo, na redemocratização, também um momento especial. Antes, durante o período militar, um momento especial, até não na parte boa da palavra, mas de exceção, então um momento típico que talvez não se repetisse. Só vê alguma coisa de fato diferente hoje? Ou a gente está vendo porque está mergulhado nessa realidade? no século XIX, um grande historiador francês, autor de um clássico chamado Cidade Antiga, Fustel de Coulanges, Fustel disse que um dos problemas do século XIX em comparação ao XVIII é que os franceses entendiam o século XVIII, o antigo regime, em bloco, o absolutismo, a monarquia, e entendiam o momento que estavam vivendo como jornalismo, ou seja, o dia a dia, a novidade. O momento que nós vivemos é um emaranhado e um caos de acontecimentos. A todo instante, veja, estamos no dia 31 de março de 2017, aniversário do golpe que levaria uma ditadura de 21 anos no Brasil. De Juiz de Fora, nesse dia, partiu o então general Olímpio Mourão Filho, que havia sido capitão no fracassado processo de forjar o Plano Cohen lá na década de 30. Nós estamos pensando nisso na ditadura à distância já de algumas décadas. Logo, a ditadura assume uma certa unidade que ela não tinha na ocasião. E nós, no dia 31 de março de 2017, ainda não sabemos nem de longe quem governará em 2018 e há algumas semanas também não sabemos nem quem chegará ao fim do ano. Exato, Como governante. não sabe quem termina 2017. Quem termina e quem começa 2018. Então, estamos entrando num táxi que eu não conheço o motorista e que eu sou obrigado, não sei o trajeto, não consigo seguir nenhum guia de ruas. Estamos entrando... Está tudo escrito em chinês arcaico com tradução para o turco moderno, caso você não controle uma língua. Então, ai, que bom ouvir isso, professor. Sabe por que é bom? Porque às vezes, olha, eu confesso, a gente se pega preso nesse emaranhado de coisas aqui também, não é? E a gente que trabalha com notícia o dia inteiro, não é? E aí eu fico um pouco confortada de ouvir do professor Canal, não é? Que sabe de tudo, que também enxerga esse emaranhado e às vezes uma coisa muito confusa. Porque os ouvintes, o que eles querem da gente é mais escuta. O que vocês acham? Né? Eles esperam da gente respostas que
não existem nesse momento, não é, professor? Não pode existir uma visão de conjunto porque eu não sei o resultado do processo. Eu não sei esse resultado. Vou lhe dar um exemplo. Hoje, Collor é um palavrão por vários motivos, a maioria dos motivos corretos. Collor é um palavrão na memória política, pelo seu curto governo, terminado no primeiro impeachment legal da história da República. Porém, talvez daqui a 30 ou 40 anos, ele vai ser lembrado como o homem que abriu a economia brasileira para a importação e exportação. Talvez vá ser lembrado por ser o homem que extinguiu organismos públicos. Se a vitória no futuro for de um pensamento mais liberal, Collor vai se transformar num homem mais importante. É a reflexão que eu sempre faço, porque a memória é orgânica, a memória não é pronta. A memória que eu tenho da minha primeira mulher e da maneira como terminou o casamento foi terrível. Com o segundo e o terceiro casamento, essa primeira começou a crescer. E no quarto casamento eu passo a pensar, até que aquela primeira não era assim tão ruim, porque a memória é uma elaboração permanente. Depois de brigar a vida inteira com seus pais, quando eles falecerem, você vai dizer, minha mãe era uma santa e meu pai era um santo. A memória é sempre um processo de construção e de construção histórica. Porém, como disse Fustel, um homem do 19, nós olhamos para o passado em bloco e para o presente como fatos diários jornalísticos e que eu não tenho uma consciência muito boa, porque essa consciência vai sendo dada pelo processo. Olha, a Thaís fez uma observação aqui que eu concordo com ela, a gente vê isso. Todos os canais pelos quais as pessoas chegam na gente trazem sempre essa dúvida, nos abordam, muitas vezes com uma desconfiança de que nós não digamos tudo que sabemos, né? Sempre, o jornalista está sempre sob a suspeita de ter assim, um pacto com algumas fontes e de não poder revelar, o que não é absolutamente verdade. O senhor tem um raciocínio que eu acho espetacular. O senhor falou sobre isso aqui outro dia, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco essa discussão. Sobre as nossas elites. Porque uma parte dessa sensação de solidão que a gente sente é justamente pela falta de perspectiva que se abre agora. Isso que o senhor falou, esse táxi aí, ele não sabe para onde vai, não sabe qual é o itinerário, não sabe nada. E nós temos uma elite que age, como o senhor disse, como a elite russa de 17, né? Ou então a elite da aristocracia de Luís XVI. Agora, com um quadro como esse, nós vamos chegar aonde? A Revolução Russa ou a queda da Bastilha, não é isso, professor? Eu acho que um dos problemas da elite brasileira atual é não ter projeto de nação. A elite brasileira atual não tem claramente um projeto de nação. Haja vista que, em meio a tantas denúncias, essa elite só luta pela manutenção dos seus privilégios. Vamos voltar, para não pensar em França e em Rússia, a um episódio de junho de 1889. O último primeiro-ministro do Império, Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, mandou ao Senado um projeto de reformulação da política. Voto universal, fim do Senado vitalício, que seria uma reforma política talvez a maior que o Brasil já tivesse feita. Estamos às vésperas da República, as críticas ao Império são gigantescas. Essa reforma poderia ajudar a cooptar uma parte do país para dar sobrevida à monarquia, que não contava com tantos inimigos, mas já não contava mais com muitos amigos. Ele mandou ao Senado, que seria o principal atingido pela reforma, e o Senado simplesmente barrou a reforma de Afonso Celso. O último primeiro-ministro do Império não conseguiu, às vésperas da República, fazer um ato que teria talvez salvado a todos os senadores e a todo o sistema e ao cargo de Dom Pedro. Então essa é uma questão da irracionalidade. Para dar dois exemplos concretos em história, Hitler, no seu bunker, às vésperas de se suicidar, faz um testamento. Esse testamento, com Berlim destruída, com nada de esperança e de perspectiva, termina dizendo a seus sucessores, Speer e Dönitz, muito cuidado com a questão judaica, não percam de vista a questão judaica. Ou seja, ele destruiu 55 milhões de vidas, arrasou com a Alemanha e com a Europa por causa dessa obsessão e, no final, ele se mantém preso a essa obsessão. Funciona como um fundamentalista terrorista que está jogando seu avião contra o prédio e, ao invés de se arrepender no momento final, ainda grita uma frase religiosa para reforçar seu fanatismo. Olha, a Thaís, eu sei que o senhor precisa encerrar a entrevista, mas tem uma pergunta que ela ocorre aqui com uma frequência impressionante, depois eu queria que o senhor visse aqui o WhatsApp. É o seguinte, as pessoas querem saber como é que o senhor sabe tanta coisa sobre tudo e quantos livros o senhor costuma ler ou já leu na vida.
Bem, imaginem alguém que se dedique à atividade física todos os dias desde a infância. É natural supor que o corpo dessa pessoa esteja bem. Imagine alguém que se dedique a uma área, como eu me dedico, história, sistematicamente. A quantidade de livros depende exclusivamente do tipo do livro. Há livros que eu levo meses para ler. Eu citei agora há pouco numa entrevista Hegel. E há livros de história mais leves ou menos densos que eu leio mais rapidamente. Eu sempre estou lendo 2 ou 3 ao mesmo tempo e tenho um prazer enorme nessa leitura de ler 2 ou 3 livros por semana. Porém, eu sou privilegiado por uma outra questão, eu tenho uma boa memória. Eu notarei quando eu tiver Alzheimer. Há várias pessoas que eu conheço que vai ser muito difícil provavelmente só não terá Alzheimer, porque a leitura é a musculação do cérebro. É possível, mas eu devo lembrar que pessoas muito inteligentes e muito brilhantes tiveram Alzheimer. Em todo caso, eu notarei, a minha memória é boa, ela não é um esforço. As coisas fluem naturalmente, apesar de eu ter uma técnica de memória, que é o chamado Palácio da Memória, uma técnica de mnemônica, ou seja, a arte da memória clássica. Então eu ponho as coisas em gavetas, eu procuro nas gavetas, eu resgato disso. Isso foi descrito no livro O Palácio da Memória, do padre Matteo Ricci, um jesuíta que esteve na China no século XVIII. Então, o exercício de dar aula, todos meus colegas professores sabem disso, é um exercício de repassar sistematicamente o conteúdo. Então, imagine que você dê as capitanias hereditárias numa 7ª série antiga, num atual 6º ou 7º ano, e você dê de novo, e dê 9 vezes naquela manhã, ao longo de 20 anos, até um chimpanzé albino aprende sobre as capitanias hereditárias. Dar aula é uma maneira fabulosa de aprender. Muito bom. Professor Leandro Carnal, obrigada por ter vindo mais uma vez. Agradeço. As portas sempre abertas aqui. Obrigado. E até a segunda, de novo aqui no Bastidores, aí por telefone. Muito obrigado. Você vai estar em que parte desse mundo? Não pensei nisso ainda, mas amanhã eu estarei em Juiz de Fora. Hoje de manhã eu estava em Chapecó. Vai celebrar lá o aniversário da Gloriosa? Exatamente. É isso o objetivo da palestra? Essa palestra, exatamente. Credo, professor. Boa sorte lá em Juiz de Fora. Viu? Agora às 5h31 e tem o helicóptero da Rádio Bandeirantes chamando aqui no Bastidores do Poder. Hoje eu tenho um dia sádico.